Veja como é que ele foi enviado. Vai lá no versículo 14. E o verbo se fez, ou homem em alguma versão, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez carne e não letra. Isso significa o seguinte, meu irmão, minha irmã. Queira Deus que isso não aconteça, mas se queimarem as nossas Bíblias, não poderão nos tirar o Evangelho. Não poderão nos tirar o Evangelho. Não poderão nos tirar a palavra de Deus. Mas a palavra se fez carne, se fez realidade, habitou entre nós. A palavra de Deus se fez gente, falou, comunicou, chorou, botou a mão. Por isso que João vai dizer na primeira carta, o que nós vimos, ouvimos e tocamos do verbo, é o que vos anunciamos. É o que eu acabei de dizer aqui. João 1:1 vai dizer isso, que eu acabei de dizer. O que é que João está anunciando? Aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos do verbo, da palavra. Então, a palavra eterna do Pai se fez carne. A própria palavra nos veio falar. Vale a pena pegar lá, Hebreus capítulo 1. Antes de Apocalipse, literalmente. Sem piada agora. Eu já vou ler, senão vai dar meia-noite. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, então se alguém tem dúvida se nós estamos no fim dos tempos, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio de quem? Do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Então, veja como que esse versículo aqui mostra tudo isso aqui que eu estou explicando. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora. Ou seja, não é só a Escritura. Deus falou na vida de um povo. E isso aqui que eu estou falando, essa tradição que constituiu o Novo Testamento, foi o que aconteceu com o Antigo Testamento. Deus, de vários modos, outrora, falou aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Agora a coisa está completa. O que seria de nós sem a Bíblia? Todavia, não se pode perder de vista que a fé cristã não é uma religião do livro, mas é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Ou seja, a Escritura tem todo o valor, e tem todo o valor que tem para nós, porque ele é uma palavra viva. Mas, sem esta palavra viva, a letra é morta. São Paulo vai dizer isso na Escritura, que sem o Espírito, a letra da lei é morta. Não é capaz de vivificar. Então, como é que agora eu vou refundar o cristianismo,
Sola Escritura. Vocês estão vendo como que isso é loucura? E é isso, gente, que faz com que os evangélicos sejam evangélicos. E nós sejamos católicos. Segundo problema. Jesus não deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou a igreja. Qual é outro problema que nós vemos? Mentalidade de alguns católicos. E que é a doutrina protestante. Que a igreja é uma espécie de acidente. É simplesmente uma constituição humana, mas que ela não é de instituição divina. Ela é uma instituição humana. E o que é de Deus é que a igreja é simplesmente uma união espiritual daqueles que têm a fé em Jesus. Mas ela não é uma instituição visível, instituída por Cristo, que tem poder de pregar a sua palavra e tem autoridade para interpretá-la. Mas é isso que é. Nosso Senhor nada escreveu e nem ordenou que se escrevesse. Vocês já notaram isso? Qual foi a única coisa que Jesus escreveu na vida, que está registrado na Bíblia? Escreveu no chão. E o que é que ele escreveu? Ninguém sabe. A gente suspeita que foi uma fofoquinha dos pecados daqueles que estavam lá com as pedras. Né? Parece que era, né? E todo mundo ficou olhando lá, Jesus escrevendo os pecados, e falou, quem não tem pecado, né? Então, deixa para lá. Mas Jesus escreveu na areia e se apagou. Isso também é profético. Por quê? Porque eles estavam usando justamente a Escritura para condenar alguém. E nosso Senhor Jesus vem dizer, a lei antiga vai passar. Agora sou eu que sou a palavra. É eu que julgo. Não é por acaso. Nada que está ali na Escritura é uma coisa boba. Que Jesus estava distraído escrevendo. Não, ele está dizendo uma coisa. Então, Jesus fundou uma igreja. Mateus 16, versículo 18 ao 19. O que está escrito lá? Essa passagem todo mundo tem que saber. O que Jesus falou lá? Quem achar primeiro lê. Bem harto. Mateus 16. Pronto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. A igreja é de instituição divina ou não é? É uma instituição divina e é visível. Tem que ser. Mas não termina por aí. João 20, 20 a 21. O que Jesus diz para os apóstolos depois que ele ressuscita? Quem achar primeiro lê. João 20, 20 a 21. Exato. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Gente, vocês já perceberam o peso desta palavra? Como o Pai me enviou. Ele está dando o poder dele, que o Pai lhe deu de salvar para os apóstolos. Ele é a palavra eficaz. E como ele foi enviado para ser esta palavra,
Ele está enviando os apóstolos, por isso ele sopra o Espírito Santo e em seguida confirma e deixa claro, eles têm poder de perdoar os pecados, inclusive. Ou seja, a igreja não é simplesmente uma comunhão espiritual daqueles que amam Jesus. A igreja é uma instituição visível que tem poder de atuar como Cristo atua. Ela continua na terra a missão de Cristo. Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. Entende? Sereis minhas testemunhas. A igreja vai testemunhar a palavra de Cristo. Então veja, Jesus não mandou que eles escrevessem. Claro que o Espírito Santo vai inspirar que eles escrevam. Claro, porque eles escreveram. E nós estamos lendo isso aí agora, não? Mas, em primeiro lugar, a ordem foi ser testemunha. Ou seja, Cristo não nos dá uma escritura, Cristo nos dá uma igreja. O magistério católico sempre ensinou que há uma precedência da igreja sobre o cânon dos livros sagrados. Ou seja, a igreja nasceu antes que a escritura. De fato, a igreja nasce da palavra de Deus, pois nasce da pessoa de Cristo, que é seu noivo e salvador. Mas uma coisa é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, do qual procede toda a salvação. Outra é o cânon dos livros sagrados, como temos na Bíblia. Então, a Bíblia é palavra de Deus? Sim, mas em sentido análogo. Porque no sentido próprio é Jesus. Mas ela contém o mistério de Cristo nela. Mas que não esgota o Cristo. Então, Cristo nos deu, antes de tudo, uma igreja. A igreja que Jesus nos deixou é quem nos deu a Bíblia. Lembra do Dalbrau? Lembra daquela história do Código da Vinci? Anjos e demônios? As porcarias daqueles filmes besta. Então, o que o Dalbrau fala? O Dalbrau, coitado. Sabe o que é que ele queria dizer com aquele livro, com aquele negócio? Ele quis dizer o seguinte: respeitável público, tenho uma grande notícia para dar para vocês. A Igreja Católica escreveu o Novo Testamento e escolheu quais livros iriam entrar e quais livros não iriam entrar. A igreja diz isso faz 2000 anos. Não, porque tem o Evangelho de Madalena, que a igreja não colocou na Bíblia. Sim, é verdade. Faz 2000 anos que a gente explica isso. Quem nos deu a Bíblia, o Novo Testamento, foi a igreja. Apocalipse está lá porque os bispos da Igreja Católica definiram que o Apocalipse deve estar lá. E o Evangelho de Madalena não está lá porque a igreja definiu que não é para estar lá. Aí eu não entendo como que uma pessoa diz que crê na Escritura e não acredita na igreja que definiu a Escritura. Porque pode até dizer, que a Bíblia católica é uma Bíblia deteriorada, porque tem os 7 livros deuterocanônicos. Mas o evangelho que você acredita, que você prega, foi a igreja católica que definiu. Eu não entendo como que a pessoa crê no evangelho e não crê na igreja. Nós cremos na igreja. O cânon bíblico, este é posterior à igreja, e dela depende sua autenticidade, como professava Santo Agostinho. Olha o que Santo Agostinho dizia.
ergo vero evangelio non credere nissime catholici ecclesiae come verate actoritas. Quanto a mim, não acreditaria no evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Isso é muito forte. Mas nós precisamos entender que não foram escritos só 4 evangelhos. Tudo quanto é louco escreveu um monte de evangelho. E depois queriam colocar isso na Bíblia. Mas mesmo os evangelhos, os 4 evangelhos, eles nasceram da missão e da vivência de uma comunidade, das primeiras comunidades. E foi registrado o que naquele evangelho? Foi registrado aquilo que aquela comunidade em específico precisava ouvir de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangélicos, são evangelhos, são catequeses batismais. Por isso que, por exemplo, no evangelho de domingo, o Jesus toca nos ouvidos, toca na língua. No rito de batismo de adultos, a gente faz a assinalação nos sentidos. Você já deve ter visto numa dessas entregas aí das crianças. A gente faz o sinal da cruz na testa, faz nos olhos, faz nos ouvidos, faz na boca. Nos sentidos. Jesus curou cegos, surdos, mudos. Porque é toda uma questão espiritual. Então, os evangelhos eram a catequese dos apóstolos para aquela comunidade que estava se preparando para o batismo. O evangelho é isso. O evangelho não é uma biografia. Não é uma biografia. Por isso que lá ninguém está se importando com a infância de Jesus. Mas por que não colocaram lá como é que Jesus era criancinha, se ele chupava chupeta ou não, como é que era, se ele brincava de carrinho. Porque ninguém está nem aí para isso. Porque o evangelho não foi escrito para fazer uma biografia da vida de Jesus. Mas o evangelho foi escrito para nos introduzir no mistério de Cristo Salvador. Então foi a igreja que produziu isso. Porque os apóstolos eram católicos, eu não tenho dúvida disso. Então, outro problema dessa afirmação. Nunca foi assim só a escritura. Desde o início houve uma tradição oral, a tradição apostólica. A própria escritura não atesta esta afirmação de que ela seja o único critério da revelação divina. Muito pelo contrário, a Escritura afirma que existe uma tradição oral. Antes da formação do cano bíblico, os primeiros cristãos passaram séculos a fio vivendo apenas da tradição. Porque mesmo o último escrito do Novo Testamento foi escrito no ano 90. Mas esses livros não estavam todos reunidos, não havia um Novo Testamento. Esses livros estavam escritos. Paulo escreveu para os Tessalonicenses, a carta estava lá. Escreveu para os Filipenses, a carta estava lá. E não vamos nos esquecer de que os primeiros séculos da igreja foi de perseguição. Portanto, não havia tanta comunicação assim. Muitos escritos só vieram à tona realmente muito tempo depois. Os cristãos criam em Jesus pelo testemunho da tradição apostólica. Porque não tinha escritura, não tinha como ter. Não era todo mundo que tinha os evangelhos. Ao tudo demorou mais de 90 anos para ser constituído os textos, mas para que fosse reunido foram 400 anos. 400 anos. 100 anos depois de Constantino é que foi fechado o cano bíblico. Foram 400 anos, gente, de briga. Oi?
Não, começou antes. Isso, escrita até 90. Até 400. Foi muito tempo. Isso. Vamos dar uma conferidinha lá em 2 Tessalonicenses 2,15. Esse texto é muito importante. Muito importante. Está acabando o tempo. Tessalonicenses, essas cartas é difícil de achar, que elas estão exprimidas. Alguém já achou? 2 Tessalonicenses 2,15. Versículo 15. Vocês estão vendo aqui? O que é que ele diz que é para guardar? Ficai firmes, guardai as tradições. As tradições. Que vos ensinamos oralmente ou por carta, por escrito. Está vendo? Não é só a escritura. E aonde que está escrito? Na escritura. Segundo João 1,13. Na verdade, a segunda João, ela não tem capítulo, é uma cartinha, né? É o versículo 13. Segunda João. A segunda carta a João. Isso, a segunda. Pera lá, deixa eu ver aqui. Segunda. Não, desculpa, é o versículo 12. Eu marquei errado. Embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. E o que é que ele disse? Nós não sabemos. Entendeu? Não está escrito. É um bilhete, na verdade, a segunda epístola. 2 Timóteo 2:2. Está vendo? O que ouvistes de mim, transmite a outras pessoas. Ou seja, existe um ensinamento de Paulo a Timóteo que vai ser passado para outras pessoas oralmente. E veja, essa é a carta de Paulo a Timóteo, mas não tem nenhum escrito de Timóteo. Entende? Mas foi transmitido ensinamento. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Então veja, ele está dizendo aqui que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. E como é que foi isso? Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares. Tradição. É a tradição que definiu os textos do Evangelho. E por que é que tem alguma coisa que muda de um evangelho para outro? Porque são tradições diferentes. Eu não sei se vocês notaram, mas, por exemplo, Jesus faz a pesca milagrosa quando chama Pedro, não é isso? Nós ouvimos esses dias para trás. No evangelho de João não tem isso, vocês já notaram?
A pesca milagrosa é depois da ressurreição. João tem uma construção teológica completamente diferente. Já notaram isso? Vocês nunca perceberam isso? Não sei se... A pesca milagrosa no Evangelho de João não acontece no chamado de Pedro. Acontece na ressurreição. Quando eles voltam a pescar, voltam à vida velha. Porque é o rechamado. É a ressurreição do chamado. Por isso que você tem que olhar para o Evangelho de João e se comunicar com os outros. O Evangelho de João se comunica muito com o Evangelho de Lucas. Ou seja, lá no Evangelho de Lucas, Pedro é chamado numa pescaria. Agora Cristo quer ressuscitar a fé de Pedro. Então veja que estas imagens também são simbólicas, são catequeses. Ou seja, o objetivo não é fazer uma biografia, mas manifestar a fé.